Olá meninas, tudo bom? Hoje no tutorial aqui da Annelle nós vamos apresentar alguns poemas de Drummond. Eu vou chamar dois amigos, Tiago e Isa. Olá, internet! Bom, e o primeiro poema que a gente trouxe para nós discutirmos hoje, o nome dele é Menino Chorando na Noite, que é do Drummond, óbvio, e o interessante desse poema é que ele traz uma perspectiva mais sensível do poeta. E quando ele foi escrito, esse poema, o Drummond e muitas pessoas sofriam com a Segunda Guerra Mundial. Então isso afetou muito o lado emocional das pessoas, dos amigos, e claramente isso se refletia nos seus poemas. E o que é muito interessante é que o Drummond usa uma perspectiva muito de repetição, de usar coisas muito no comum. O poema, quando ele se inicia, ele fala de um menino que chora na noite. Só que é óbvio que ele não estava se restringindo a só um menino. Ele estava falando de uma forma mais abrangente, de que não existe só um menino que chora durante uma noite. Existem vários meninos em várias partes do mundo que choram durante a noite. E na verdade, esse choro e essa dor dessa criança é uma metáfora para as dores que ele estava sentindo por causa da guerra. E isso é muito legal. E uma parte muito interessante do poema é uma que eu destaquei aqui, que apesar de ser muito triste e melancólico, ele põe um pouquinho de esperança, mesmo que seja só num trechinho desse poema, que é quando ele fala: e vejo a mão que levanta a colher e a outra apoia a cabeça. Então, uma das outras características que permeiam os poemas do Drummond é a questão dele usar o escuro, a noite, as sombras, como um momento de reflexão sobre a vida dele, sobre os sentimentos dele, o que atinge o poeta. E a gente observa isso em um outro poema dele que se chama Noturna Janela do Apartamento, que apresenta um ponto de vista um pouco mais pessimista dele. Só que não é por acaso que esse é o último poema colocado na sua obra O Sentimento do Mundo. É porque esse poema carrega uma contextualização enorme de todos os outros poemas que foram apresentados na obra. Apresenta uma reflexão tanto do real como do ideal do poeta. Fala sobre os sentimentos dele para o mundo, os sentimentos dele de forma individual e do coletivo. E tem uma parte muito interessante do poema que muita gente acha que ela é desconexa, mas propositalmente ela pode parecer desconecta porque o autor queria passar isso, que é o trechinho final desse poema que fala: Triste farol da Ilha Rosa. Se a gente abstrair essa parte do poema, a gente pode imaginar um poeta sozinho em uma janela, olhando o horizonte e pensando em todos aqueles sentimentos que o afetam e o que fazem deixá-lo mais triste. E por que essa ideia de desconexão? Porque o Drummond queria passar que ele estava se sentindo desconectado com o mundo dele, com o que estava em volta dele. Bom, outro poema que a gente escolheu foi Canção do Berço. Eu vou ler para vocês e depois falar mais ou menos a interpretação que a gente teve, uma análise bem básica. Canção do Berço. O amor não tem importância. No tempo de você, criança, uma simples gota de óleo povoará o mundo por inoculação e o espasmo, longo demais para ser feliz. Não mais dissolverá nossas carnes. Mas também a carne não tem importância. E doer, gozar, o próprio cântico, afinal, é indiferente. 500 mil chineses mortos, 300 corpos de namorados sobre a via férrea e o trem que passa como um discurso irreparável. Tudo acontece, menina, e não é importante, menina, e nada fica nos teus olhos. Também a vida é sem importância. Os homens não me repetem, nem me prolongo até eles. A vida é tênue, tênue. O grito mais alto ainda é suspiro. Os oceanos calaram-se há muito. Em tua boca, menina, ficou o gosto do leite? Ficará o gosto do álcool? Os beijos não são importantes. No teu tempo nem haverá beijos. Os lábios serão metálicos.
se viu e nada mais será o amor dos indivíduos perdidos na massa, e só uma estrela guardará o reflexo do mundo esvaído, aliás, sem importância. Quando a gente leu esse poema, a gente percebeu que ele fala muito da efemeridade das coisas, que as coisas passam muito rápido e que não tem importância, tipo, quando ele fala várias vezes no poema, o amor não tem importância, a carne não tem importância, a vida, os beijos não são importantes. É como se ele dissesse que nada vai ter importância para ele. E a gente acha que isso é relacionado ao momento que ele estava vivendo. Como ele escreveu esses poemas durante a guerra, né, a Segunda Guerra Mundial, não tinha muita esperança de um futuro bom ou de futuro. Então, ele dizia que não tinha importância, porque se ele não tinha perspectiva de futuro bom, para que dar importância às coisas, né? E ele fala também, na última parte, quando ele fala no seu tempo nem haverá beijos, isso aí mostra claramente que ele não tinha tanta esperança assim. E o inteiro veio à tona, porque, querendo ou não, isso influenciou a vida de muita gente. A Segunda Guerra Mundial foi um período, foi um acontecimento que marcou a história. Então, isso também trazia à tona o sentimento das pessoas. Isso, ele deixava muito claro a sensação de não esperança de um futuro, e sim no presente, as coisas que estavam muito influenciadas por sentimentos, sensações, coisas que a gente não tinha controle. Ele via todo o sofrimento daquele pessoal e ele não podia fazer nada. Isso entra também na parte que ele fala, o grito mais alto ainda é suspiro. É como se ele dissesse que era incapaz de ajudar. E ele não fala só isso nesse poema. Em Sentimento do Mundo, por exemplo, a primeira parte, quando ele diz que ele tem o sentimento do mundo, mas só tem apenas duas mãos, acho que é isso que ele quer passar. Acho que praticamente todo o livro, ele vem voltando a esse assunto sempre. Essa sensação de incapacidade, acho que está presente em todos os poemas, principalmente nesse livro. É o que a gente mais percebeu. E eu acho que também tem uma coisa de comparação, sabe? Ele compara tipo, os sentimentos, dizendo que o amor não importa mais porque tem várias pessoas morrendo. Ele fala aqui sobre isso. Então ele traz essas questões de comparação também para mostrar a importância de uma coisa que já não é tão importante perante outras. Sim. Isso fica muito claro, muito evidente. Bom, e mais um poema que a gente separou para ler e analisar é Os Ombros Suportam o Mundo. Chega um tempo em que não se diz mais meu Deus, tempo de absoluta depuração, tempo em que não se diz mais meu amor, porque o amor resultou inútil, e os olhos não choram, e as mãos tecem apenas o rude trabalho, e o coração está seco. Em vão, mulheres batem a porta, não abrirás. Ficaste sozinho, a luz apagou-se, mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. És toda certeza, já não sabes sofrer, e nada esperas de teus amigos. Pouco importa a velha velhice que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo, e ele não pesa mais do que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue e nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, preferiram, os delicados, morrer. Chega um tempo em que não adianta morrer. Chega um tempo em que a vida é uma ordem, a vida apenas sem mistificação. Eu acho que esse é um dos poemas que fica mais evidente a questão histórica da época e que retrata muito, de forma muito explícita para a gente, a questão da guerra mesmo, a questão dos conflitos que estavam acontecendo no mundo. O primeiro parágrafo, que eu acho que fica claro, a forma como que as pessoas eram frias ao matarem as outras. Que ele fala que o amor resultou inútil, os olhos não choram mais, as mãos tecem apenas o trabalho rude e o coração está seco. Eu acho que fica muito claro essa questão da frieza em que as pessoas tinham em maltratar,
É porque deixou de ser uma culpa, né? Exatamente. O segundo parágrafo, eu acho que fica mais evidente a questão das pessoas que sofrem. Porque ele fala: em vão mulheres batem a porta, não abrirás, ficaste sozinho, não sabes sofrer, não esperas nada esperas de teus amigos. Eu acho que ficava também essa questão, esse sentimento nas pessoas de que não saber em quem confiar, em quem depositar uma esperança. Não existiam amigos, todos desconfiavam de todos. Eu acho que fica clara essa agonia das pessoas que sentiam. Acho que ele conseguiu retratar bem isso. O próximo parágrafo, eu acho que fala que a velhice, pouco importa a velha velhice, que é a velhice, os ombros suportam o mundo e ele não pesa mais do que a mão de uma criança. E que fala que a vida segue, mesmo com todas as coisas ruins acontecendo, que a vida seguia, independente do que estava acontecendo. Não se tinha essa piedade, essa parar as coisas acontecerem. Na verdade, nunca foi assim na história, as coisas nunca pararam de acontecer, mesmo com coisas ruins acontecendo à volta. E a última parte, que eu acho que fica mais, que me faz mais questionar, é que ele fala uma frase que chega um tempo que não adianta mais morrer, e chega um tempo em que na vida não há uma ordem, é uma ordem. Que eu acho que fica mais evidente a questão das pessoas não se questionarem sobre as coisas que estão fazendo, as coisas com que as pessoas estão submetendo elas a fazerem. Então, eu acho que a vida se torna uma ordem nesse sentido, de as pessoas fazerem coisas automaticamente, pois se tinha uma ordem já estabelecida, então não era questionável isso. E também em relação à guerra mesmo, porque tipo, eles tinham que seguir tais coisas que eram certas para não correr o risco de morrer mesmo, sabe? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, a ditadura militar tinha censura, você não podia fazer tal coisa que iam atrás de você. Então era uma questão de ordem mesmo, tipo, eles tinham as coisas a seguir, e se não seguissem, a vida acabava. E eu acho que no decorrer de todo o poema ele deixa ainda essa sensação de que não há mais esperança, que as coisas são insolucionáveis. Essa questão que ele sentia, e que eu acredito que muito mais sentia as pessoas que estavam realmente passando por isso, que era realmente esse sentimento que perpetuava essa época e esse momento triste da história. Lembrança do mundo antigo. Clara passeava no jardim com as crianças. O céu era verde sobre o gramado. A água era dourada sob as pontes. Outros elementos eram azuis, róseos, alaranjados. O guarda civil sorria. Passavam bicicletas. A menina pisou a relva para pegar um pássaro. O mundo inteiro, a Alemanha, a China, tudo era tranquilo em redor de Clara. As crianças olhavam para o céu. Não era proibido. A boca, o nariz, os olhos estavam abertos. Não havia perigo. Os perigos que Clara temia eram a gripe, o calor, os insetos. Clara tinha medo de perder o bonde das 11 horas. Esperava cartas que custavam a chegar. Nem sempre podia usar vestido novo, mas passeava no jardim pela manhã. Havia jardins, havia manhãs naquele tempo. Lendo esse poema, a gente viu que, de novo, ele volta ao assunto do passado ter sido bom e o presente não está sendo... Ele não fala do presente em si, mas na parte que ele fala o mundo inteiro, a Alemanha, a China, tudo era tranquilo em redor de Clara, ele quer dizer que antigamente era tranquilo, mas que no presente que ele estava vivendo, no momento da guerra, a Alemanha, ele fala descaradamente, digamos assim, que era o principal, né, da Segunda Guerra. Ele queria dizer que antes tinha paz, que as pessoas faziam coisas cotidianas, que eram coisas normais na vida, tipo, eles viviam a vida tranquilamente, mas que naquele tempo, na época que ele estava vivendo, não podia mais ter isso.
E quando ele fala que os perigos que Clara temia eram a gripe, o calor, os insetos, ele quer lembrar que os perigos de antigamente eram coisas normais e que não iam fazer mais, tipo, não iam mais ser perigos diante de todas as coisas que estavam acontecendo na guerra, né? Tinham coisas mais importantes para se preocupar. É como um sentimento de liberdade que foi totalmente tomado dele. Eu acho que, eu não sei se Clara é uma criança necessariamente, mas porque não especifica, mas pra mim Clara é uma criança, porque ele diz que ela passeava no jardim com as outras crianças, e pra mim isso demonstra muito a inocência também da criança em si. E do mundo, né? Talvez a porque inocência do mundo. Fala que Clara só temia a gripe, o calor, os insetos. Eu acho que pra mim fica claro a inocência dela, tipo, que ela não percebia o que estava acontecendo, porque essa inocência traz pra ela a importância das coisas que ela consegue enxergar como primordiais, que eu acho que é isso, o olhar de uma criança, o olhar mais inocente das coisas. Então é isso, galera! A gente espera que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não esquece de dar aquele likezinho bem básico no nosso vídeo, dá um like, ativa as notificações pra não se perderem nenhum vídeo novo da gente, tá certo, galera? E compartilhe nossa hashtag. Qual é a nossa hashtag? Salve! Save Jorge. Save Jorge, nos ajuda a ser trend, gente. Vamos ser trend. Save Marina Drummond. Joyce. Vamos, 1, 2, 3. Save Drummond.